Olá, seja bem-vindo à segunda aula do curso de Project 2007. Hoje iremos aprender a criar um novo projeto utilizando um recurso chamado Guia do Projeto. Vamos então abrir o programa. Para isso, leve o cursor até o botão Iniciar do sistema operacional e dê um clique. Muito bem, agora leve o cursor até a opção chamada Todos os Programas e dê um clique. Ok, entre as pastas listadas no menu Iniciar, leve o cursor até a chamada Microsoft Office e dê um clique. Para abrir o programa, leve o cursor até a opção chamada Microsoft Office Project 2007 e dê um clique. Assim é aberto o Project, juntamente com o projeto em branco. Vamos abrir a guia do projeto? Para isso, leve o cursor até o menu Exibir e dê um clique. Ok, no menu que se abriu, leve o cursor até a opção Ativar da guia do projeto e dê um clique. Perfeito! Assim é aberto no lado esquerdo do programa a guia do projeto. Com ela temos instruções fáceis de serem seguidas, ajudando a configurar um novo projeto. Também é possível utilizar esta guia para se inserir tarefas, atribuir recursos, rastrear o andamento e relatar o status do projeto. Repare que temos nela um passo a passo do que temos que fazer para criar um projeto. Vamos dar início à criação de um projeto? Para começar, leve o cursor até a opção chamada Definir o projeto e dê um clique. A primeira etapa é definir uma data para o início do projeto. Repare que temos para inserir as informações sobre o projeto um assistente para cada etapa. Na guia do projeto, possui dois botões verdes, na parte superior esquerda, que são utilizados para navegar entre as etapas. Temos também um pequeno texto informando o que devemos fazer na etapa. E na parte inferior da guia, temos o botão para avançar para a próxima etapa. Bom, vamos definir a data? Para isso, leve o cursor até o botão Seta para baixo, localizado no campo Data da guia, e dê um clique. Ótimo! É aberto um calendário, onde podemos selecionar a data inicial do projeto. Observe que temos destacado em vermelho a data atual, que no momento da aula era o dia 22 de abril de 2010. Bom, o projeto que iremos fazer é uma reforma em uma casa, e este projeto irá dar início no dia 26 deste mesmo mês. Então, leve o cursor até o número 26 do calendário e dê um clique. Ok, já definimos a data inicial do projeto. Vamos então avançar para a próxima etapa? Para isso, leve o cursor até o link chamado Continuar com etapa 2 e dê um clique. Lembrando que este link se encontra na parte inferior da guia do projeto. A segunda etapa é definir as configurações da elaboração do projeto. O Project permite que você e os integrantes de sua equipe atualizem as informações sobre o projeto através de um site. Bom, não iremos utilizar este recurso. Repare que a opção Não já se encontra selecionada. Vamos então avançar para ver a próxima etapa? Para isso, leve o cursor até o link chamado Continuar com etapa 3. Muito bem, assim é exibida uma mensagem dizendo que o projeto está pronto para ser preenchido. Vamos salvar e concluir? Para isso, leve o cursor até o link chamado Salvar e concluir e dê um clique. Ótimo! Agora, utilizando a guia do projeto, iremos definir os períodos úteis gerais do projeto. Vamos dar início? Para isso, leve o cursor até o segundo link da guia, contando de cima para baixo, e dê um clique. Nesta etapa, temos que definir quais os dias úteis para a execução do trabalho. No Project, cada recurso possui um calendário que especifica os dias úteis e não úteis do recurso, e as horas que ele trabalha nos dias úteis. Repare que no momento, temos algumas células na cor azul e outras na cor amarela. A cor azul indica o período útil e a cor amarela o período não útil. Vamos visualizar os modelos que temos? Para isso, leve o cursor até a caixa seletora da guia do projeto e dê um clique. Abre uma lista contendo 3 opções, onde na primeira utilizamos o modelo padrão. Na segunda, o modelo 24 horas. E na terceira, selecionamos o turno da noite. Bom,
Vamos deixar o modelo padrão selecionado? Então clique na opção chamada Padrão. Perfeito! Vamos agora avançar para a próxima etapa. Para isso, leve o cursor até o link chamado Continuar com etapa 2 e dê um clique. Ok, nesta segunda etapa, podemos definir os dias que serão úteis e também as horas. No momento, o período de trabalho é de segunda a sexta, das 9 horas às 18 horas. Repare também que temos o intervalo para descanso e almoço, que é das 12 às 13 horas. Vamos deixar estas configurações e avançar para a próxima etapa? Para isso, leve o cursor até o link chamado Continuar com etapa 3 e dê um clique. Muito bem, esta é a terceira etapa. Nela, temos que definir quais os dias que não são úteis, como um feriado ou um dia de folga fornecido pela organização. Vamos ver como funciona? Para isso, leve o cursor até o link chamado Alterar período de útil e dê um clique. Abre a janela chamada Alterar período útil, onde podemos incluir informações como férias, períodos úteis especiais ou período de manutenção de equipamentos. Você pode criar um calendário base que pode ser aplicado a uma tarefa, como um calendário da tarefa. Bom, o período de trabalho deste projeto de exemplo será curto, então não iremos incluir férias, dentre outras opções. Feche então a janela, dando um clique sobre o botão Cancelar. Vamos avançar para a próxima etapa? Para isso, leve o cursor até o link chamado Continuar com etapa 4 e dê um clique. Nesta etapa, o usuário poderá inserir, analisar ou alterar as configurações de data e hora do projeto. Observe que podemos definir o número de horas por dia, por semana e também o total de dias por mês. Vamos deixar as configurações que vêm por padrão e avançar para a próxima etapa? Para isso, leve o cursor até o link chamado Continuar com etapa 5 e dê um clique. Isso mesmo! Assim terminamos mais uma etapa do projeto, que é definir os períodos úteis e não úteis. Vamos passar para a próxima etapa? Primeiramente, clique sobre o link chamado Salvar e Concluir. Agora temos a etapa mais importante do projeto, que é onde definimos as tarefas. Para começar, leve o cursor até o link chamado Listar as tarefas do projeto e dê um clique. Ótimo! Nesta etapa, iremos incluir as tarefas que farão parte do projeto. Utilize nomes descritivos e exclusivos para as tarefas. Observe que temos 5 colunas. A primeira para visualizar se há anotações na tarefa, dentre outras informações. A segunda coluna, incluímos o nome da tarefa. A terceira coluna, chamada de duração, é onde inserimos o tempo necessário para concluir cada tarefa. E por último, temos as colunas para indicar o início e o término da tarefa. Vamos dar o nome da primeira tarefa? Para isso, leve o cursor até a célula da primeira linha, da coluna chamada Nome da Tarefa, e dê um clique para digitar. Nós iremos criar um pequeno projeto relacionado a uma reforma de uma casa. Então digite as palavras Reforma da Casa e, quando terminar, clique na célula ao lado, do campo chamado Duração. Observe que ao clicar na coluna Duração, foi criada uma barra contendo um dia de duração, a partir da data inicial do projeto. Vamos definir a duração desta tarefa, que será a tarefa principal? Para isso, leve o cursor até a coluna Duração, da primeira linha, e dê um duplo clique. Muito bem, assim foram abertas as informações sobre a tarefa selecionada. Nesta janela, podemos inserir a duração da tarefa, controlar o andamento, atribuir recursos, inserir anotações, dentre outras informações. Vamos alterar a duração? Repare que temos esta opção no canto superior direito da janela. No momento, está definido como 1D, que significa um dia de duração. Vamos alterar para 5? Para isso, leve o cursor até esta opção e dê um duplo clique para selecionar o texto. Agora, para apagar, pressione a tecla Backspace de seu teclado.
Ótimo! Agora digite o número 5 e, quando terminar, clique sobre o botão OK para confirmar as alterações. Perfeito! Repare que a barra na cor azul aumentou, indicando que a duração desta tarefa agora é de 5 dias. Vamos aumentar a área da tabela onde está sendo visualizadas as tarefas? Para isso, leve o cursor até o divisor entre a tabela e o gráfico. Dê um clique, segure e arraste um pouco para a direita. Depois solte o botão do mouse. Bom, vamos concluir e conhecer a próxima etapa do projeto? Para isso, leve o cursor até a guia do projeto e dê um clique sobre o link chamado Concluído. Bom, vamos inserir mais uma tarefa? Para começar, leve o cursor até o menu chamado Inserir e dê um clique. Clique em Nova Tarefa. Vamos dar um nome para esta tarefa? Então digite a palavra pedreiro. E quando terminar, clique na coluna Duração desta nova tarefa. Muito bem, vamos agora definir o tempo de duração? E repare que já estamos com a célula correta selecionada. Então leve o cursor até ela novamente e dê um duplo clique para acessar as opções da tarefa. Abriu a janela para se configurar as informações sobre a tarefa selecionada. Vamos alterar a duração dela? Para isso, leve o cursor até esta opção e dê um duplo clique para selecionar o valor. Pressione a tecla Backspace para apagar o valor selecionado. Ok, nós estamos trabalhando no projeto da reforma de uma casa. E o pedreiro irá reformar o muro da casa e depois uma pessoa irá pintar este mesmo muro. Então a pessoa responsável por reformar o muro da casa deverá terminar o seu serviço no 4º dia, dando assim um dia para o pintor terminar o projeto. Então digite o número 4 e, quando terminar, clique sobre o botão OK para confirmar as alterações. Repare que foi inserida uma nova barra, só que agora referente à tarefa chamada pedreiro. A próxima etapa é chamada de Organizar tarefas em fases. Vamos acessar? Então leve o cursor até este link que se encontra no painel Guia do Projeto e dê um clique. Ótimo! Agora iremos organizar as tarefas do projeto. Você irá criar uma hierarquia para as tarefas que forem semelhantes ou forem concluídas no mesmo tempo. Observe que a tarefa pedreiro é uma subtarefa da outra. Para transformar uma tarefa em subtarefa, basta inserir um recuo. Observe na guia do projeto que temos 3 botões. O primeiro é apenas para inserir uma nova linha. Já o segundo é para recuar as tarefas, tornando-as subtarefas. E o terceiro e último botão é usado para recuar as tarefas para um nível mais alto na estrutura. Vamos recuar a tarefa selecionada? Então leve o cursor até o segundo botão e dê um clique. Perfeito! Observe que agora temos um botão para reduzir a tarefa principal, que no momento chama-se Reforma da Casa. Você pode adicionar subtarefas para qualquer tarefa, deixando mais organizado o seu projeto e também mais detalhado. Vamos então adicionar a subtarefa do pedreiro? Para começar, leve o cursor até a coluna do nome da tarefa da terceira linha da tabela e dê um clique para digitar. Ok, o pedreiro irá reformar a parede da casa. Então, vamos criar uma tarefa para este processo. Digite então Reforma da Parede, repetindo Reforma da Parede, e quando terminar, clique na coluna Duração desta nova tarefa. Vamos alterar o tempo de duração desta tarefa? Para isso, dê um duplo clique sobre a célula que se encontra selecionada no momento. Abra a janela para se alterar as informações sobre a tarefa selecionada. Bom, o pedreiro irá terminar a parede em 4 dias. Para começar, leve o cursor até a opção Duração e dê um duplo clique para selecionar o valor. Agora pressione a tecla Backspace para apagar o texto selecionado. Vamos determinar que esta tarefa tenha 4 dias. Então digite o número 4 e, quando terminar, clique sobre o botão OK para confirmar.
Muito bem, assim foi adicionada a barra referente à tarefa selecionada. Bom, repare que pela lógica da hierarquia deste projeto, a tarefa chamada Reforma da Parede deverá ser uma subtarefa do pedreiro. Então leve o cursor até o segundo botão da guia do projeto e dê um clique para adicionar o recuo da tarefa selecionada. Ótimo! Agora temos uma pequena hierarquia montada. Bom, repare que o projeto possui 5 dias e o pedreiro irá realizar o seu trabalho em 4 dias. Então está sobrando um dia, correto? Vamos então inserir o pintor neste último dia? Para começar, leve o cursor até a coluna chamada Nome da Tarefa, da quarta linha, e dê um clique para digitar. Digite Pintor e, quando terminar, leve o cursor até a coluna chamada Duração e dê um clique. Ok, repare que o tempo de duração da tarefa está correto, que é um dia. Mas observe também que a tarefa começa e termina no dia inicial do projeto, o que não seria possível. O pintor terá que pintar a casa no quinto e último dia, pois a parede só estará pronta no quarto dia. Vamos então alterar a data do término desta tarefa? Para isso, leve o cursor novamente até a coluna Duração e dê um duplo clique sobre a célula selecionada. Abriu a janela chamada Informações sobre a tarefa. Bom, vamos alterar a data do término do processo? Para isso, leve o cursor até a caixa seletora da opção chamada Término e dê um clique sobre o botão seta para baixo. Muito bem, assim é aberto um calendário, onde podemos definir a data de término desta tarefa. Bom, se o projeto dá início no dia 26 e ele possui 5 dias de duração, a data final será o dia 30, correto? Então leve o cursor até o número 30 do calendário e dê um clique. Clique em OK para confirmar a alteração realizada na tarefa. Ótimo! A data de término para a tarefa que o pintor irá cumprir está correta agora. Repare que o pintor, no momento, é uma subtarefa do pedreiro. O que está incorreto? O pintor é uma tarefa mais alta, igual ao pedreiro, e ele também irá possuir uma subtarefa. Então vamos recuar a tarefa intitulada como pintor para um nível mais alto na estrutura de tópicos. Para isso, leve o cursor até o terceiro botão da guia do projeto e dê um clique. Ok, agora vamos criar uma subtarefa para o pintor. Para começar, leve o cursor até a coluna Nome da Tarefa, da quinta linha, e dê um clique para digitar. O pintor terá a tarefa de pintar a parede que será reformada pelo pedreiro. Então digite as palavras Pintura da Parede, repetindo, Pintura da Parede, e quando terminar, clique sobre a coluna Duração. Ótimo! Assim nós iremos utilizar esta tarefa como uma subtarefa do pintor. Bom, a duração será de um dia, porém será no último dia do projeto. Vamos então alterar a data de término da pintura. Para isso, leve o cursor até a célula selecionada e dê um duplo clique. São abertas as opções referentes à tarefa selecionada. Você irá alterar a data de início e de término, correto? Então, para começar, leve o cursor até a caixa seletora da opção Início e dê um clique sobre o botão seta para baixo. Esta tarefa será realizada somente no último dia do projeto, que é no dia 30 deste mês que está selecionado. Então, no calendário que se abriu, leve o cursor até o número 30 e dê um clique. Ok, agora temos que selecionar a data final da tarefa, que também será no dia 30. Para isso, leve o cursor até o botão seta para baixo da caixa seletora da opção chamada Término e dê um clique. Abra novamente o calendário, só que desta vez, iremos determinar a data de término da tarefa. Então leve o cursor até o número 30 e dê um clique. Ótimo! Assim esta tarefa será realizada somente no dia 30 do mês de abril. Vamos confirmar as alterações? Clique então sobre o botão OK desta janela em aberto. Muito bem, assim temos a subtarefa do pintor, que será de pintar a parede. Repare que a tarefa ainda não é uma subtarefa. Vamos então recuá-la.
Para isso, leve o cursor até a guia do projeto e dê um clique sobre o segundo botão. Isso mesmo! Assim temos agora um pequeno projeto organizado, onde o pedreiro, nos 4 primeiros dias, irá reformar a parede, e o pintor, no último dia, irá pintar a parede. Bom, vamos agora passar para a próxima etapa. Para isso, leve o cursor até o link chamado Concluído e dê um clique. Ele se localiza na parte inferior direita da guia do projeto. Ok, a próxima etapa chama-se Agendar Tarefas. Vamos acessar? Então leve o cursor até o link desta etapa e dê um clique. Você irá agora vincular tarefas utilizando a guia do projeto. Lembrando que a vinculação de tarefas no Project pode ajudar a economizar tempo ao gerenciar um projeto. Ela cria um plano baseado na sequência e nas dependências, sem considerar datas específicas. Quando realizar alterações, o projeto será ajustado de acordo com o cronograma, preservando as relações entre as tarefas. Vamos selecionar as tarefas que serão vinculadas? A primeira chama-se de pintura da parede, que já está selecionada. A segunda será a tarefa chamada Reforma da parede. Vamos selecioná-la? Para isso, pressione a tecla Ctrl de seu teclado e depois sobre a tarefa uma vez. Repare que na guia do projeto temos 4 botões, cada um utilizado para um tipo de vínculo. O primeiro é usado quando a tarefa só começa quando a anterior termina. O segundo vínculo é quando a tarefa só começa quando a predecessora começa. O terceiro, quando a tarefa só termina quando a predecessora termina. E o quarto vínculo é só quando a tarefa termina quando a predecessora começa. Já o último botão é utilizado para quebrar o vínculo entre duas tarefas. Vamos utilizar o primeiro vínculo. Para isso, leve o cursor até a guia do projeto e dê um clique sobre o primeiro botão. Ótimo! Assim você criou um vínculo entre as duas tarefas selecionadas. Assim, a tarefa intitulada como Pintura da Parede só irá começar quando a outra terminar. Vamos novamente passar para a próxima etapa. Para isso, leve o cursor até o link chamado Concluído e dê um clique. Ok! Agora, na guia do projeto, leve o cursor até o link chamado Vincular ou Acrescentar mais informações sobre tarefas e dê um clique. Muito bem! Nesta etapa, podemos adicionar anotações e hiperlinks às tarefas selecionadas. Na primeira aula do curso de Project, foi mostrado como inserir uma anotação. Vamos então adicionar uma na tarefa principal do projeto? Primeiramente, leve o cursor até a tarefa chamada Reforma da Casa e dê um clique para selecioná-la. Vamos realizar o mesmo processo? Desta vez, iremos utilizar a guia do projeto. Para isso, leve o cursor até o link chamado Adicionar uma anotação e dê um clique. É aberta a janela para se alterar as configurações da tarefa selecionada. Repare que estamos no momento na guia chamada Anotações. Vamos então adicionar uma anotação? Repare que já temos o cursor piscando, indicando que podemos digitar algo. Então digite Construtora Feliz. E quando terminar, clique sobre o botão Centralizar. Agora clique sobre o botão OK para confirmar as alterações. Ótimo! Observe que apareceu um ícone na primeira coluna da primeira tarefa. Este ícone indica que foi inserida uma nova tarefa. Bom, vamos passar para a próxima etapa? Para isso, leve o cursor até o link chamado Concluído e dê um clique. Muito bem! A próxima etapa da guia do projeto chama-se Adicionar colunas de informações personalizadas. Vamos acessar para conhecer? Então leve o cursor até este link e dê um clique. Assim é exibido na guia do projeto um assistente para se adicionar campos ou colunas a um modo de exibição. Você pode usar os campos padrão do programa ou criar campos personalizados para armazenar informações que desejar. Bom, no momento não iremos incluir nenhuma coluna ou campo. Vamos então passar para a próxima etapa? Para isso, leve o cursor até o link chamado Concluído e dê um clique sobre ele. A próxima etapa da guia do projeto chama-se Definir datas limites e restringir tarefas. Vamos acessar?
Então leve o cursor até este link e dê um clique. Ok, nesta etapa podemos definir uma data limite para uma tarefa. Assim, caso uma tarefa ultrapassa a respectiva data limite, o Project mostra um ícone vermelho com um sinal de exclamação. Além disso, ele calcula a margem de atraso negativa da tarefa. Bom, vamos adicionar uma data limite para o nosso projeto. Para isso, leve o cursor até a caixa seletora para definir a data limite, localizada na guia do projeto, e dê um clique. Ok, o prazo limite para o término do projeto é dia 30, correto? Então leve o cursor até o número 30 deste calendário e dê um clique. Ótimo! Repare que foi inserida uma seta na cor branca no final da barra da tarefa selecionada, indicando que ela tem uma data limite. Bom, nesta mesma etapa podemos restringir a tarefa. A restrição é utilizada para definir uma data específica para uma tarefa começar, limitando a capacidade do cronograma do Project. Bom, não iremos restringir esta tarefa. Vamos visualizar a próxima etapa? Clique então no link chamado Concluído. Temos mais 3 opções. A primeira para identificar riscos, a segunda para adicionar documentos ao projeto e a terceira e última para publicar as informações na web. Todas elas necessitam que o usuário configure o Web Access e também o Project Server. Então, utilizamos estas opções quando o projeto é utilizado pela web, onde vários usuários trabalham nele, podendo alterar via web. Bom, repare que na parte superior esquerda temos os botões de navegação da guia do projeto. No momento estamos na opção Tarefas e temos também as opções chamadas Recursos, Controlar e Relatório. Vamos alterar para Recursos? Então leve o cursor até o botão chamado Recursos e dê um clique. Muito bem, assim podemos configurar os recursos que serão utilizados no projeto. Os recursos são os equipamentos e pessoas necessárias para completar tarefas. O Project armazena informações sobre cada recurso. Sendo assim, podemos acompanhar as horas, custos e efeitos que cada recurso tem sobre o projeto. Vamos especificar uma pessoa? Para isso, leve o cursor até o primeiro link listado na guia do projeto e dê um clique. Ok, repare que podemos adicionar da web, de um catálogo de endereços, de um diretório ou manualmente. Vamos adicionar uma pessoa do catálogo de endereços? Para isso, leve o cursor até a segunda opção e marque-a, dando um clique sobre o círculo ao lado da opção desejada. É aberto na guia do projeto o link para acessar o catálogo de endereços do computador. Então leve o cursor até o link chamado Catálogo de Endereços e dê um clique. Assim é aberta a lista de contatos do computador. No momento temos apenas o aluno como contato. Vamos selecioná-lo? Repare que ele já se encontra selecionado. Então leve o cursor até o botão chamado Adicionar e dê um clique. Agora clique em OK para confirmar e adicionar. Ótimo! Você poderá agora atribuir uma tarefa a este recurso, que no caso é uma pessoa. Por exemplo, a tarefa chamada pedreiro poderia ter como recurso uma pessoa, indicando que ela seria o pedreiro que irá realizar a obra. Vamos passar para a próxima etapa? Para isso, leve o cursor até o link chamado Concluído e dê um clique. Vamos passar para a próxima opção da guia do projeto? Para isso, leve o cursor até o botão chamado Controlar e dê um clique. Este botão se localiza na parte superior esquerda do programa, abaixo do botão Colar. Muito bem! Nesta etapa da guia do projeto, o usuário poderá controlar e gerenciar o progresso do projeto. Observe que podemos salvar um plano de linha para comparar versões, preparar o controle do progresso, verificar o progresso, fazer alterações, dentre outras funcionalidades. Vamos passar para a próxima opção da guia do projeto? Para isso, leve o cursor até o botão chamado Relatório e dê um clique sobre ele. Agora temos na guia do projeto um assistente para exibir e relatar o status do projeto. Podemos emitir relatórios sobre as tarefas que estão realizadas, igual foi realizado na primeira aula do curso.
Você poderá exportar em variados formatos e tipos. Bom, vamos voltar para o modo de visualização chamado Gráfico de Gantt? Então leve o cursor até este botão e dê um clique. Ele se localiza na barra de modos, no lado esquerdo do programa. Ok, agora na guia do projeto, leve o cursor até o primeiro link contando de cima para baixo e dê um clique. Assim é aberto duas opções para você marcar. A primeira é para você exibir e analisar informações sobre o projeto, e a segunda para criar um novo relatório. Vamos acessar para ver como funciona? Para isso, leve o cursor até a segunda opção e marque-a. Ótimo! Você poderá gerar relatórios para exibir informações sobre tarefas, recursos, atribuições ou custos. Além de visualizar, o usuário pode também imprimir o relatório. Bom, leve o cursor do mouse até o link chamado Exibir relatórios visuais e dê um clique. Assim é aberta a janela chamada Relatórios Visuais. Lembrando que os relatórios visuais permitem visualizar os dados do projeto em uma tabela dinâmica no Microsoft Office Excel e em modos de exibição diagrama dinâmico no Microsoft Office Vision Professional 2007. Não iremos gerar um relatório, pois o nosso projeto ainda é novo e não foi iniciado. Então leve o cursor até o botão Fechar da janela que se abriu e dê um clique. Ótimo! Assim temos um pequeno projeto pronto, podendo alterar e atribuir mais recursos a ele. Bom, vamos fechar a guia do projeto? Para começar, leve o cursor até o menu chamado Exibir e dê um clique. Abre o menu para você, contendo várias opções. Leve o cursor até a chamada de Desativar guia do projeto e dê um clique. Muito bem, temos agora somente o modo de visualização chamado Gráfico de Gantt, em aberto. Bom, eu irei agora acelerar o tempo, ou seja, passar alguns dias para que você possa visualizar o projeto contendo algum andamento. Para avançar, pressione em seu teclado a tecla Enter. Isso mesmo, apareceu um relógio simulando que o tempo está passando. Quando ele desaparecer, repare que a metade da barra da tarefa do pedreiro estará preenchida. Observe também que a linha que representa em que dia estamos atualmente está no dia 28. Bom, chegamos assim ao final de mais uma aula do curso de Microsoft Office Project 2007. Vamos fechar o programa? Para isso, leve o cursor até o botão Fechar e dê um clique. Abre uma caixa de diálogo perguntando se você deseja salvar as alterações no projeto. Bom, este é apenas um exemplo e não iremos utilizá-lo posteriormente. Então, clique sobre o botão Não.